No vídeo de hoje a gente vai falar sobre segurança numa obra em um edifício habitado. Então aqui eu sou Ricardo, diretor de engenharia da Serpol, e eu estou hoje com o Luiz. Luiz Henrique, sou técnico de segurança aqui na Serpol. Então, Luiz, acho que o primeiro tópico que a gente tinha que abordar aqui com o pessoal, quais são os EPIs necessários para um colaborador estar trabalhando numa obra, numa fachada? Importante. A gente costuma colocar a situação seguinte, que EPI para trabalho em altura é considerado o quê? Cinto, talabarte e trava-quedas. É essencial também que utilize capacete, a bota, o uniforme, independente da atividade que for fazer. Para atividade envolvendo fachada, onde que tem vários equipamentos na utilização, tem os seus EPIs específicos, né? Um exemplo, como gera questão de projeção de partícula, é necessária a utilização de óculos de proteção, é necessária a utilização de respiradores. Respiradores que no popular é máscara, né? Isso. No termo técnico seria respiradores, mas em geral seria máscara mesmo. Protetor auditivo por conta das ferramentas elétricas, todas elas que a gente utiliza produz um ruído acima do limite de tolerância, por isso se faz necessária a utilização desses EPIs, fazer a proteção adequada para os colaboradores. Uma coisa que é muito importante é o funcionário com uniforme e crachá, né? Exatamente, para identificação. O principal fator é o quê? O que o funcionário não utiliza a vestimenta própria na obra. Por isso que a gente faz o fornecimento desse uniforme em quantidade suficiente para fazer substituição no decorrer do período que ele está trabalhando. O crachá também de identificação, que mostra que esse colaborador ele é treinado, mostra quando que foi o último exame que ele realizou e que ele está apto para realizar as atividades. Trabalho em altura, montagem de equipamentos, utilização de ferramentas elétricas, entre outros. A importância de todos esses conjuntos de EPIs que o Luiz acabou de falar, num condomínio, é a seguinte: é o colaborador que está lá trabalhando, a gente mitigar os acidentes. Então, qualquer acidente, mesmo pequeno, dentro de um condomínio, é um grande problema, porque o síndico é o responsável civil e criminal. Nós somos os responsáveis técnicos pela obra. E quando ocorre um acidente, todo mundo é responsável. Então, o uso dos EPIs corretos, dentro da validade, com certificado CA, é muito importante durante a execução do serviço. E um ponto que eu queria explicar para o pessoal, Luiz, é os equipamentos que são usados na fachada. Acho que a gente pode separar em três, né? Andaime, balancinho individual, que é a famosa cadeirinha, e o balancinho mesmo. Você podia explicar cada um? Certo. O andaime. O andaime a gente utiliza quando tem a necessidade de fazer atividade em altura, sendo que todos esses aí, no caso, são andaimes, né? Cadeirinha, o balancinho, propriamente andaime. Se faz necessário porque não precisa fazer uma atividade em altura. Quando se faz necessário realizar atividade em altura, se monta esses equipamentos. Nós costumamos utilizar andaime e balancinho para essas atividades porque na nossa política, na nossa cultura, a gente vê que isso é importante, principalmente em questão de segurança, porque ele dá mais comodidade, mais conforto e também na parte de execução das atividades se torna mais prático. Questão da cadeirinha é pouco utilizado pelo seguinte, oferece um risco maior para o funcionário e questão de qualidade de serviço também pode ser considerado que não seja tão eficaz quanto a utilização de andaime do balancinho. Sem contar no risco maior, porque é uma pessoa somente trabalhando, tem que ter outras pessoas em volta para poder fazer esse acompanhamento e não tem uma garantia certa da qualidade do serviço e da segurança desse colaborador, o oposto do balancinho e do andaime. E o que a gente percebe, Luiz, uma grande diferença, na cadeirinha o funcionário está sentado e no balancinho ou no andaime o funcionário está em pé.
E qual é a diferença disso quando a pessoa está usando uma ferramenta elétrica, principalmente rotativa? Não, é bastante importante essa questão, porque ferramenta rotativa, principalmente trabalho em cadeirinha, não digo que seja proibido, mas é evitável por nós, porque já tem essa questão do trabalhador estar sentado na cadeirinha, que já impossibilita de fazer grande parte do seu serviço. E se tratando ainda de ferramenta elétrica, a gravidade da situação ela multiplica, porque qualquer vacilo, qualquer erro, qualquer descuido do funcionário executando qualquer tipo de atividade pode ser fatal, pode ser perca de um membro, pode ser um acidente simples ou pode ser o pior, que é o acidente fatal. Já na utilização de andaime e balancim, que é o diferencial, que é o principal que a gente costuma estar utilizando, se torna mais prático e melhor porque tem mais espaço para o funcionário estar se locomovendo, é um equipamento mais seguro, se torna mais prático na execução das atividades, na utilização das ferramentas, na utilização de equipamentos, na utilização da própria matéria-prima que vai ser aplicada na fachada. Enfim, essa situação com utilização de andaime e balancim é mais seguro. Falando um pouco da parte da qualidade do serviço, o serviço no andaime e no balancim ele é muito mais produtivo. Vou dar um exemplo simples. Uma parede de 10 metros. Eu posso montar um único equipamento, 2 pessoas trabalham ali num balancim, eu faço essa fachada. Com uma cadeirinha, eu tenho que colocar várias vezes, ficar mudando a posição ou ter vários funcionários para executar o serviço. Qual é o grande problema disso? Se for uma pintura, pode ser que o prédio fique cheio de faixa, cheio de marca. Não comprometendo a segurança, mas comprometendo a qualidade do serviço. Bom, eu acho que é isso. Mais algum tópico que você está lembrando, Luiz? Não, envolve também questão de segurança, porque vai precisar montar várias vezes o equipamento, consequentemente o funcionário vai ficar exposto a essa situação com a utilização de cadeirinha, né? Sim. Então, gente, obrigado. Curte o nosso vídeo, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Valeu.